Boa noite a todos. O meu nome é Daniela Dias, sou nutricionista e responsável pela área de Nestlé Health Science em Portugal. Bem-vindos a todos ao nosso webinar sobre imunidade e ciência. Agradecer aqui a parceria com a Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, pois temos aqui um conjunto de 3 webinars, este é o segundo webinar, e realmente esta formação acreditada para os farmacêuticos. Bem-vindos. Iremos falar aqui sobre então a nutrição avançada e a proteção contra o envelhecimento celular. Antes de avançarmos, queria apenas referir o propósito da Nestlé Health Science. No fundo, é melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável. Sem dúvida, sendo pioneiros em soluções nutricionais baseadas na ciência, com vista a promover cuidados personalizados de saúde para as diversas situações clínicas. Sem dúvida que as farmácias, nesta época de pandemia, têm sido umas heroínas, todas as pessoas que trabalham nas farmácias, e por isso queria passar um vídeo de agradecimento a todas as pessoas que trabalham nas farmácias. Farmácias. A do bairro, a da rua embaixo, a do início do século, a do Sr. Silva, as que acabaram de abrir para 2 ruas. Aqui é a sua mãe, as que estão sempre de guarda. Não há 2 farmácias iguais, mas todas têm algo em comum. Podemos sempre contar com elas. Para o conselho, para a ajuda, para aquela dorzinha, para a melhor recomendação, para os séniores, para os bebês. Inclusivamente agora, quando as coisas se tornaram mais difíceis do que nunca, estão perto, abertas. Na Nestlé, sabemos o quanto merecem aplausos todos os dias, porque também sabemos como conseguiram seguir em frente. Na primeira linha, sempre com um sorriso. Desde que nascemos, há mais de 150 anos, temos estado ao vosso lado e agora, mais do que nunca, prometemos que não os deixaremos sozinhos. Como antes e como sempre, vamos seguir ao vosso lado, procurando tornar-lhes as coisas mais fáceis. Agradecendo que estejam sempre perto. Obrigada, realmente o vosso contributo é fundamental. Passo então a apresentar os nossos oradores da noite de hoje, agradecendo obviamente aos 3 excelentes palestrantes que vamos ter. Vamos começar com o tema Nutrição Celular, um novo conceito, onde vamos ter aqui a doutora Ana Beatriz Batistella, é nutricionista e gera aqui projetos científicos. É pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Desportiva Funcional, é membro do Institute for Functional Medicine, coordenadora técnica da Revista Brasileira de Nutrição Funcional e também é autora de livros na área de nutrição funcional, por isso tenho a certeza que será aqui uma excelente palestrante para nos falar um pouco neste novo conceito que é a nutrição celular. Depois então iremos abordar como teremos aqui uma oportunidade na farmácia e será abordado este tema pela doutora Ana Sarmento, que no fundo é especialista, farmacêutica especialista, é gestora operacional de um grupo de farmácias, onde é responsável pela formação de 45 colaboradores e realmente tem aqui uma componente prática e que vos, com certeza, apoiará nas decisões e na oportunidade da farmácia. Por fim, iremos ter o Dr. Manuel Esteves, que é o nosso nutricionista e brand manager desta área de Consumer Care e que vos irá apresentar uma solução nutricional inovadora dentro deste conceito da nutrição celular. Passo então a palavra à doutora Ana Beatriz. Muito obrigada a todos os palestrantes e aqui por terem aceito o nosso convite. Oi, boa noite a todos. Obrigada, doutora Daniela. Queria agradecer o convite para poder participar desse evento e dizer que é uma honra estar falando aqui direto do Brasil para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da nutrição celular, tá? Bem, quando a gente pensa em nutrição celular, a gente precisa considerar uma etapa muito importante do funcionamento da célula, que é o nosso metabolismo energético, né? Para qualquer célula funcionar, a gente tem aí a produção de energia através da cadeia transportadora de elétrons dentro da nossa mitocôndria, e isso é um processo fisiológico do qual a nossa vida é totalmente dependente.
O grande problema, entre aspas, quando a gente pensa em metabolismo energético, é que a gente tem a produção de um radical livre, que é o radical superóxido, e essa produção ela acontece de maneira fisiológica, e a gente tem condições de lidar com essa produção de radical livre através das nossas defesas antioxidantes para neutralizar esse radical livre, para que ele não tenha aí, não desempenhe nenhuma função prejudicial para as nossas células. Entretanto, a gente tem uma condição conhecida como estresse oxidativo, que acontece quando a nossa capacidade de neutralizar esse radical superóxido formado durante o processo de metabolismo energético, ela é baixa. A gente tem um desequilíbrio entre a nossa produção de radicais livres, então o nosso aumento na produção de radical superóxido, e com detrimento da nossa capacidade antioxidante, o que dá origem, então, a esse quadro de estresse oxidativo. E nessa condição, onde a gente perde as nossas defesas antioxidantes, ou a gente tem um aumento no nosso estresse oxidativo, a gente vai ver que pode ser causado por fatores exógenos, a gente vai ter aí a produção, através de reações bioquímicas, a produção do radical hidroxila, que é um radical livre que tem a capacidade de reagir com diferentes estruturas das nossas células. Então, com o DNA, com os lipídios da nossa membrana, com as proteínas, e isso pode trazer aí prejuízos oxidativos nas nossas células, prejudicando, então, todo o seu funcionamento celular e, consequentemente, trazendo algumas complicações para a nossa saúde, tá? E aí, quando a gente tem esse estresse oxidativo aumentado, a gente precisa considerar quais seriam as principais fontes exógenas, né? Porque a gente tem essa produção de radical livre dentro do nosso metabolismo energético, mas a gente também pode potencializar esse estresse oxidativo a partir de fatores exógenos, tá? E esse slide mostra isso de uma maneira muito clara. Então, a gente vê aqui que alguns fatores do estilo de vida, eles estão diretamente relacionados com esse aumento do estresse oxidativo. Que fatores seriam esses? A falta de atividade física. Então, a gente sabe que quanto mais a gente treina, melhor é a nossa defesa antioxidante. O exercício físico, ele é um fator que estimula a nossa defesa antioxidante. Então, o sedentarismo, ele passa a representar uma fonte importante de estresse oxidativo aumentado. Uma dieta hipercalórica, e especialmente uma dieta rica em gordura e com excesso de proteína animal, é uma dieta que pode aumentar o estresse oxidativo, porque ela vai demandar um metabolismo desses alimentos de uma maneira exacerbada, e todo o metabolismo vai gerar esse aumento na produção de radicais livres. Então, excesso calórico, excesso proteico e excesso de gordura pode gerar esse aumento do estresse oxidativo. A gente ainda tem os fatores ambientais, principalmente provenientes das toxinas. Então, os poluentes orgânicos, né, persistentes, então os poluentes ambientais, poluentes do ar, a própria presença de agrotóxicos, os derivados do plástico. Então, todas essas substâncias que a gente tem contato no dia a dia, que são consideradas como toxinas, também vão aumentar esse nosso estresse oxidativo, são fortes indutores de disfunção mitocondrial e, com isso, aumentam o estresse oxidativo. E tudo isso pode ser potencializado por uma falta de nutrientes saudáveis, né? Então, um estilo de vida em que você tem uma dieta inadequada, associada com sedentarismo e uma alta exposição a essas toxinas, pode levar a um aumento nesse estresse oxidativo. E essa falta de nutrientes representa aí um pilar importante desse aumento do estresse oxidativo, porque a gente vai ver que através da dieta, através da qualidade da nossa alimentação, que a gente consegue aumentar a nossa oferta, a nossa ingestão de nutrientes antioxidantes. Então, eu queria pedir para a organização colocar a próxima pergunta, onde, considerando esses fatores exógenos, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que o organismo de vocês está exposto a um estresse oxidativo aumentado, considerando que a gente tem aí vários fatores do estilo de vida que podem gerar esse aumento do estresse oxidativo, né? Então, considerando o sedentarismo, a qualidade da sua alimentação, o ambiente em que você vive, será que o seu organismo está exposto a um estresse oxidativo? Será que você está sofrendo com essa produção exacerbada de radicais livres? O que vocês acham, né? Qual é a percepção de vocês desse estresse oxidativo? A gente já tem as respostas?
Vejam, a gente tem 90% das pessoas que estão aqui hoje assistindo essa palestra que acreditam que o organismo de vocês está exposto a esse estresse oxidativo aumentado, né? Então, realmente, no nosso dia a dia, considerando esses fatores que que eu listei para vocês de uma maneira muito resumida, a gente está, sim, exposto a esse estresse oxidativo, né? E qual seria o problema dessa exposição ao estresse oxidativo? Então, partindo lá daquele esquema que eu mostrei para vocês, que o radical hidroxila ele pode gerar disfunções em algumas estruturas da nossa célula, esse excesso de radicais livres que vem por essa exposição ambiental, ele pode gerar uma disfunção mitocondrial. E todas as vezes que a gente tem disfunção mitocondrial, a gente vai ter um prejuízo no funcionamento dessa célula, e isso pode gerar doenças, né? Alguns estudos já colocam a disfunção mitocondrial como a base de algumas doenças crônicas, e inclusive como uma das bases do envelhecimento celular, né? Então, um grande problema desse estresse oxidativo aumentado é realmente gerar essa disfunção mitocondrial. E quando que a gente começa a ter um aumento desse estresse oxidativo, né? Vejam aqui nesse slide, é um estudo que avaliou os marcadores bioquímicos do estresse oxidativo, e o que a gente consegue observar? Que a partir dos 40 anos, a gente tem um aumento nesses marcadores, ou seja, a partir dos 40 anos, o nosso grau de estresse oxidativo é aumentado. Seja porque a gente tem um prejuízo na nossa capacidade antioxidante, seja porque a gente está mais exposto a esses fatores de estilo de vida, em função de estresse, em função da má alimentação. Então, conforme os anos vão passando, infelizmente, a gente vai tendo aí um aumento desse estresse oxidativo. E o grande problema do estresse oxidativo é que ele gera aí um quadro de inflamação. Então, são duas condições que caminham juntas, né? Todas as vezes que a gente tem esse aumento de radicais livres, a gente vai ter ativação da via do NF-κB, que resulta aí na produção de citocinas inflamatórias. Então, todo indivíduo que tem estresse oxidativo, ele naturalmente tem um aumento dessas citocinas inflamatórias, que muitas vezes podem se manifestar, podem trazer alguns sintomas, ou algumas vezes essa inflamação, ela é aquela inflamação que a gente chama de inflamação crônica subclínica de baixo grau, em que você tem pequenos aumentos nesses marcadores inflamatórios de maneira em longo prazo, ao longo da vida, né? Então, não que isso te traga uma sinalização aguda, mas isso acontece de maneira crônica. E considerando isso, então, esse estresse oxidativo, onde a gente tem esse aumento na produção de radicais livres e essa ativação do NF-κB e das citocinas inflamatórias, a gente tem aí o envolvimento dessa via como na base, no desenvolvimento de diversas doenças crônicas, tá? Então, a gente pode ver aqui diabetes, aterosclerose, as patologias autoimunes, patologias neurodegenerativas, que têm a sua base fisiopatológica, que tem na sua base fisiopatológica esse quadro de estresse oxidativo e de inflamação. E isso já vem sendo colocado por alguns estudos, né? Então, vários artigos identificando aí o estresse oxidativo e a inflamação como fatores etiológicos importantes nesse desenvolvimento de doenças crônicas. Então, a gente sabe que as pessoas, em função do seu estilo de vida, elas têm esse aumento no estresse oxidativo, elas podem cursar com esses marcadores inflamatórios, e é importante que a gente avalie isso na prática clínica, né? Então, a gente tem aí vários marcadores que podem ser utilizados em estudos científicos, mas na prática clínica, normalmente, a gente vai avaliar esse nível de estresse oxidativo através de dois marcadores muito importantes. Um deles é a enzima hepática chamada γ-GT, que a gente avalia normalmente em conjunto com as outras enzimas hepáticas, e o outro é a fração LDL oxidada, tá? Que essa não é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, não é muito comum que os médicos solicitem, mas é importante a gente fazer essa avaliação porque ela é um indicador indireto, né? Vejam que são dois indicadores indiretos desse aumento desse estresse oxidativo. Além dessa avaliação laboratorial, a gente também pode avaliar os nossos pacientes através de alguns sinais e sintomas. Então, eu listei aqui o que a gente vê de maneira mais frequente no consultório, que podem estar associados com estresse oxidativo. Então, o primeiro deles é o paciente que tem dor de cabeça com frequência. Então, alguns estudos colocam a fisiopatologia da enxaqueca, da cefaleia, envolvendo aí o aumento do estresse oxidativo.
O paciente que tem dificuldade de memória, falta de concentração, falta de foco, aquele paciente que não consegue prestar atenção numa aula, que não consegue ler um livro sem perder esse foco, especialmente agora onde a gente está diariamente exposto a um volume de informações muito grande, porque esse aumento do estresse oxidativo ele pode gerar alteração nos nossos neurônios e gerar esses sintomas do dia a dia, né? Então, quando você pergunta, por exemplo, para o paciente o que ele comeu no dia anterior, ele não consegue, ele tem dificuldade para lembrar, né? Quais foram esses fatos recentes da vida dele. E isso de maneira rotineira, não de uma maneira patológica, né? Então, isso pode ser um sinal de estresse oxidativo aumentado. Recentemente saiu, inclusive, um artigo falando sobre essa relação com o aumento de cortisol quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, inclusive no ambiente de trabalho, a gente estando envolvida numa atividade de trabalho e parar para responder WhatsApp, para responder e-mail, fazer várias coisas ao mesmo tempo, pode gerar um aumento de cortisol e um aumento de estresse, tá? Outro fator importante que a gente vê no consultório, que a gente tem como avaliar isso de maneira muito significativa, são os fatores associados à pele, à saúde estética, né? Então, o envelhecimento cutâneo precoce é um sinal de estresse oxidativo aumentado. A queda de cabelo também pode estar associada, porque a gente sabe que no cabelo a gente tem aí um estoque interessante de cisteína, de alguns minerais, de vitaminas, então a falta desses nutrientes em função do aumento do estresse oxidativo pode gerar queda de cabelo, e o aparecimento de cabelos brancos de maneira precoce também pode estar associado com esse estresse oxidativo. E essa tem sido uma queixa no consultório agora nesse período de pandemia, né? As pessoas reclamando esse aumento da quantidade de cabelos brancos em função do estresse vivenciado por todos nós. Alguns estudos colocam aí algumas alterações na visão, inclusive por conta do estresse gerado pela própria exposição à radiação, né? Então, o uso constante de aparelhos eletroeletrônicos, né? A própria questão do olho seco pode estar associada também com esse aumento do estresse oxidativo, e o aumento da susceptibilidade a infecções, que a gente vai falar um pouquinho, né? Os antioxidantes são essenciais para a gente manter o nosso sistema imune funcionante, para a gente modular a função do sistema imune, e uma queda de antioxidantes em função do aumento do estresse oxidativo poderia gerar o aumento a susceptibilidade a infecções. A gente ainda pode ter aquele paciente que tem queixa de fadiga generalizada e alteração do padrão do sono, porque a gente sabe que o aumento do estresse oxidativo ele altera a via da melatonina e com isso o paciente tem aí prejuízos no padrão de sono, e o paciente que tem dores generalizadas, especialmente dores musculares, onde a gente tem aí uma relação com o desequilíbrio da coenzima Q10, com a disfunção mitocondrial, que pode ser em função desse aumento do estresse oxidativo. Então, de uma maneira geral, esses sinais que a gente pega no consultório, eles podem estar associados com esse aumento do estresse oxidativo, mas claro que a gente sempre vai avaliar isso considerando o estilo de vida do paciente. Será que ele tem aqueles fatores que eu listei para vocês? Como é a dieta desse paciente que poderia, então, predispor esse organismo a um aumento do estresse oxidativo? E aí vocês devem estar se perguntando, então, o que a gente faz, né? Se eu estou exposto no ambiente ao estresse oxidativo, imagino que alguns de vocês devam ter sentido ou devam ter se encontrado em algum desses sinais e sintomas que eu listei para vocês, e devem estar se perguntando o que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem um sistema antioxidante muito completo e muito eficiente, tá? Que é formado aí, então, por antioxidantes exógenos, então são moléculas antioxidantes naturais que vêm da nossa dieta, que são compostos aí pelas vitaminas, pelos carotenoides, pelos polifenóis e outros minerais antioxidantes, e a gente tem o nosso sistema de defesa endógeno, que é antioxidante endógeno, que é composto pelas enzimas antioxidantes, então superóxido, dismutase, catalase e a glutationa peroxidase, e o nosso antioxidante principal, que é a glutationa. Tá? Então, a notícia ruim é que sim, a gente está exposto ao estresse oxidativo, mas a notícia boa é que a gente tem como lidar com isso. E aí eu queria pedir para a organização colocar a próxima pergunta. Queria saber de vocês, então, considerando que a gente tem estresse oxidativo, considerando a influência desse estresse oxidativo na nossa saúde, mas sabendo que a gente tem esses antioxidantes, a alimentação de vocês é rica nesses nutrientes que eu listei para vocês, vitaminas, minerais, polifenóis. Vocês acreditam que
a dieta de vocês, ela é suficientemente saudável para neutralizar esse estresse oxidativo? Será que a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre os fatores ambientais que geram esse estresse oxidativo e a dieta de vocês para a gente tentar neutralizar esse estresse oxidativo, já que vocês, a maioria aí, né, acredita que está exposto a esse estresse oxidativo? Como é que está a dieta? Será que vocês já pararam para olhar para a dieta de vocês, para a alimentação de vocês, para conseguir dar suporte para esse sistema antioxidante? Vamos ver quem aí está comendo direitinho ou quem está com uma dieta muito pobre em antioxidantes, né? Para a gente poder saber se tem alternativa, né? Será que a gente consegue neutralizar esse estresse oxidativo? Será que a nossa dieta é suficiente? Então, vamos ver o que vocês entendem, qual é a avaliação, qual é a percepção de vocês sobre a dieta. Já temos a resposta? Vejam, então 65% da amostra aqui acredita que a sua alimentação não é rica nesses nutrientes antioxidantes, né? Então a gente viu aí que muitos de vocês acham que estão expostos a esse estresse oxidativo e ainda uma parcela muito grande acha que a dieta não é suficiente, né? Então a gente tem aí um desequilíbrio, um problema, né? Onde realmente a gente vive num ambiente que aumenta o nosso estresse oxidativo e nem sempre a gente consegue controlar esse estresse oxidativo pela dieta, tá? Então, a gente precisa entender que o nosso organismo, ele tem a capacidade de se defender, né, de neutralizar esse estresse oxidativo, mas para isso, realmente, a gente precisa nutrir as nossas células, a gente precisa dar substrato para que esse antioxidante endógeno, esse sistema de antioxidante endógeno, ele tenha condições de neutralizar esse estresse oxidativo. E aí, quando a gente pensa em antioxidante endógeno, a molécula mais importante que a gente tem dentro das nossas células é a glutationa, tá? O que é a glutationa? A glutationa é um tripeptídeo, então ela é formada aqui por 3 aminoácidos, como a gente vê aqui, cisteína, glicina e ácido glutâmico, que forma a glutationa, que é o nosso antioxidante intracelular mais importante, ou seja, é a glutationa que tem a capacidade de controlar o estresse oxidativo gerado lá durante o nosso metabolismo energético. Então, manter níveis adequados de glutationa é essencial para manter esse equilíbrio oxidativo dentro das nossas células e prevenir toda aquela cascata de oxidação que a gente viu naquele slide que eu mostrei para vocês. Então, a glutationa é sintetizada em praticamente todas as nossas células e ela é encontrada de 2 formas importantes. A glutationa reduzida, que eu vou mostrar para vocês, e a glutationa oxidada, tá? Então, a gente precisa manter um equilíbrio entre essas 2 formas e eu já vou mostrar isso de uma maneira um pouco mais detalhada para vocês. A maior parte da glutationa que está dentro da nossa célula, ela está nessa forma reduzida, que é a forma ativa, que é a forma que consegue gerar a sua resposta antioxidante, que consegue ir lá e neutralizar o radical livre, tá? Então, a glutationa ela tem aí várias funções já identificadas, então ela faz aí transporte de aminoácidos, ela é muito importante para o nosso processo de detoxificação hepática, por isso que ela é o antioxidante hepático, ela está presente de maneira muito significativa nos hepatócitos, porque ela é essencial para esse processo de detoxificação. Ela atua aí na absorção de minerais, atua aí no processo de proliferação celular, apoptose, ela tem um papel essencial na função imune, que a gente vai falar, e ela é o nosso antioxidante mais importante, tá? E aí eu queria chamar a atenção aqui para vocês da gama GT, que eu falei para vocês que é um marcador do estresse oxidativo, por quê? Porque a gama GT, ela está diretamente envolvida no metabolismo da glutationa. Então, por que a gama GT é um marcador importante? Porque quando ela está aumentada, significa que a gente está consumindo muito a glutationa. Então, níveis elevados de gama GT significa que os nossos níveis de glutationa estão mais baixos, a gente está com estresse oxidativo aumentado e está consumindo os nossos estoques endógenos de glutationa, está diminuindo a nossa defesa antioxidante, tá?
E como essa glutationa é formada? Então, como eu falei para vocês, ela é um tripeptídeo, então a gente tem aí no slide o papel da cisteína, da glicina e do ácido glutâmico, que eles são ligados, né, entre si e formam a glutationa. E essa glutationa, então, depois de formada, ela vai desenvolver aí todas essas funções que a gente falou, mas prioritariamente a sua função como antioxidante e a sua função no metabolismo hepático. E para que essa glutationa seja formada e desempenhe a sua função de maneira adequada, a gente tem o papel aí de diferentes nutrientes. Então, a gente precisa das vitaminas do complexo B, a gente precisa de magnésio, o magnésio é essencial para essa última etapa de formação da glutationa, e a gente precisa dos nutrientes antioxidantes, então a vitamina C, o ácido lipóico, o selênio e a riboflavina, porque todos esses nutrientes, eles são importantes para manter aqueles níveis de glutationa reduzida altos, né? Manter naquele percentual lá de 98% dentro da nossa célula, tá? E como que a glutationa, então, vai funcionar nesse papel? Como que ela exerce esse papel antioxidante? Então, aqui nesse slide a gente tem a formação do radical superóxido, que vem lá do nosso metabolismo, e ele vai passar por uma etapa inicial, onde a gente tem o papel da superóxido dismutase, que é uma das nossas enzimas de defesa antioxidante, e ele vai formar peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio, se não for neutralizado, ele pode então formar o radical hidroxila, que a gente viu que é quem reage com as nossas estruturas celulares, tá? Mas em função da nossa defesa antioxidante, a gente tem a capacidade de neutralizar esse peróxido de hidrogênio, e para isso, então, a gente tem o papel da catalase e da glutationa, tá? O que a glutationa vai fazer nesta reação? Ela tem a capacidade de doar um elétron para esse radical livre, lembrando que um radical livre ele tem um elétron dispareado. Então, através da ação da enzima glutationa peroxidase, ela vai neutralizar esse peróxido de hidrogênio. Só que quando essa glutationa exerce essa função antioxidante, ela passa a ser oxidada. Por isso que eu comentei com vocês que a gente encontra a glutationa em duas formas principais: a glutationa reduzida e a glutationa oxidada. Quem catalisa essa reação, então, de neutralização dos radicais livres é a glutationa peroxidase, que é dependente de selênio. Mas, a partir do momento que eu formei essa glutationa oxidada, eu preciso convertê-la novamente a essa forma reduzida, porque é ela que ativa e não a oxidada. Então, aqui eu tenho uma outra etapa, que é a etapa que envolve uma enzima chamada glutationa redutase, que é dependente de B2. Por isso, então, que a gente diz que a B2, a vitamina B2, ela é um nutriente antioxidante, porque ela é essencial para o funcionamento da glutationa redutase, que vai transformar essa glutationa da forma oxidada para a forma reduzida, mantendo os seus níveis intracelulares equilibrados, né? E além da B2 e desse envolvimento da glutationa redutase, a gente também tem o envolvimento dos outros nutrientes antioxidantes, especificamente vitamina C, vitamina E e ácido lipóico, que também vão atuar nessa regeneração da glutationa, fazendo então com que ela se mantenha aqui na sua forma reduzida. Então, por isso que para a gente manter um adequado estoque intracelular de glutationa, a gente precisa de todos esses nutrientes, tá? E como que se comportam os níveis de glutationa durante o processo de envelhecimento? Então, esse aqui é um estudo que avaliou uma amostra com diferentes faixas etárias, e o que eles observaram? Que durante o processo de envelhecimento, a gente tem uma queda nos níveis de glutationa, que é coerente com aquele slide que eu mostrei para vocês, que a partir dos 40 anos a gente aumenta os níveis de estresse oxidativo, justamente porque há essa queda nos níveis de glutationa, tá? E essa deficiência de glutationa vai ter um impacto no nosso organismo. Por quê? Se cai glutationa, eu fico mais exposta ao estresse oxidativo, e como eu falei para vocês, então, o estresse oxidativo é a base das patologias crônicas. Então, a deficiência de glutationa tem sido associada com algumas patologias, como doenças neurodegenerativas, as doenças metabólicas, alterações imunológicas e doenças pulmonares. E aqui a gente tem uma lista um pouco mais completa de outras patologias, onde já foi observada uma queda nos níveis intracelulares de glutationa, tá? Falando um pouquinho sobre a questão imunológica,
Então, o que a gente sabe? Que o sistema imune, ele precisa dos níveis intracelulares adequados de glutationa para a gente manter a sua função equilibrada. Então, o sistema imune é totalmente dependente de glutationa, por isso que naquele slide falava da função imunológica da glutationa. E pequenas alterações nesses níveis intracelulares de glutationa, então, todos aqueles sinais e sintomas de aumento de estresse oxidativo podem prejudicar o funcionamento do sistema imune. Por isso que a gente vê isso no consultório, né? O paciente que está muito estressado, que vem de um período de muito trabalho, de um período comendo muito mal, ou que treinou muito de maneira exacerbada, ele pode manifestar uma queda de sistema imunológico, tá? Por conta disso, então, a gente precisa garantir níveis intracelulares de glutationa para que a gente mantenha esse sistema imune funcionando, tá? Algumas patologias imunológicas já foram associadas com queda dos níveis de glutationa. Então, vejam aí, doença de Crohn, artrite reumatoide, psoríase, esclerose múltipla. Então, são patologias onde a gente tem um comprometimento do sistema imune e esse comprometimento, ele vem com uma queda dos níveis de glutationa. Então, a glutationa é essencial para a gente manter o nosso sistema imune. E aí vocês devem estar se perguntando o que eu faço com tudo isso. Então, eu sei que eu estou com estresse oxidativo aumentado, eu sei que eu nem sempre vou ter defesa antioxidante e uma dieta boa. Será que eu poderia, então, suplementar glutationa? Será que existe essa possibilidade? Bem, o que os estudos mostram é que a suplementação de glutationa não seria a melhor alternativa, a não ser que ela esteja de uma forma química muito específica, mas a glutationa que a gente encontra em alguns alimentos e que a gente encontra em alguns suplementos não é a forma mais biodisponível, porque ela não consegue atravessar a nossa membrana. E eu falei para vocês que a glutationa é o nosso antioxidante intracelular mais importante, tá? Além disso, a gente pode, por ela ser um tripeptídeo, essa glutationa pode ser degradada pela gama-glutamiltransferase, a gama-GT, e eu não vou conseguir aumentar os estoques intracelulares. Então, os estudos têm colocado que a gente pode suplementar os aminoácidos precursores dessa glutationa para que, então, a gente aumente a sua síntese intracelular. Tá? E quando a gente fala dos aminoácidos, a gente precisa lembrar que a cisteína é o aminoácido limitante para a síntese de glutationa. Ou seja, uma deficiência nutricional de cisteína vai prejudicar os níveis intracelulares de glutationa. Quando a gente pensa em cisteína, a gente precisa considerar que a forma com melhor biodisponibilidade para a gente garantir a entrada dessa cisteína na célula e essa síntese intracelular de glutationa é a forma da NAC, que é a N-acetilcisteína, porque ela é prontamente absorvida no trato gastrointestinal e lá no nosso fígado ela é rapidamente convertida a cisteína para que então ela possa ser utilizada para síntese local de glutationa ou ser transportada para os outros tecidos, onde ela também vai ser utilizada para formar a glutationa. Então, ela tem uma alta capacidade de passar pelas membranas celulares, aumentando esse nível intracelular de glutationa. E os estudos já mostram isso. Então, a gente tem aqui um estudo com idosos que receberam uma dose alta de cisteína e de glicina. Foi uma dose alta porque o estudo foi de curta duração, foi apenas de 14 dias, e eles observaram que a suplementação de glicina e de cisteína, ela promoveu um aumento importante nos níveis de glutationa reduzida. Então, vejam aqui, aumentou a cisteína, os níveis de cisteína, e isso resultou em um aumento na síntese de glutationa. Tá? Então, é isso que a gente consegue ver aqui nesses slides, que os idosos que vêm com essa queda dos níveis de glutationa, eles podem ter esse aumento nos níveis intracelulares a partir do uso da N-acetilcisteína. E conforme a gente aumenta a glutationa, a gente melhora a defesa antioxidante e diminui marcadores de estresse oxidativo, como a gente vê aqui. E, além disso, melhorando defesa antioxidante, a gente consegue melhorar a função mitocondrial, a gente diminui essa disfunção mitocondrial induzida pelo estresse oxidativo e, consequentemente, também melhora a inflamação, que nesse estudo foi avaliado pelo OMA-IR. E mesmo doses altas, como essas que foram utilizadas nesse estudo, elas são seguras, pois elas não foram capazes de gerar nenhuma alteração, nem em nível hepático e nem em nível renal. Então, a gente tem aí alguns estudos sobre segurança mostrando que a suplementação de NAC é segura.
Tá? Eu trouxe algumas patologias para a gente considerar onde a glutationa e a N-acetilcisteína seriam importantes. Então, no diabetes, a gente sabe que há um aumento do estresse oxidativo muito exacerbado. Pequenas flutuações nos níveis de glicemia estão associados com esse aumento do estresse oxidativo. Então, vejam aqui níveis por volta de 140, o que é comum no paciente diabético, né? Já podem aumentar o estresse oxidativo e depletar os nossos estoques de glutationa. E por conta disso, alguns estudos, então, têm avaliado o efeito da suplementação de cisteína. Então, esse aqui é o mesmo grupo de estudos do estudo anterior, o mesmo grupo de pesquisa do estudo anterior que eu mostrei para vocês, mas agora com indivíduos diabéticos. E a suplementação também dessa dose alta promover um aumento desses níveis intracelulares de glutationa. Então, vejam que o paciente diabético ele tem essa queda e a suplementação aumenta esses níveis de maneira significativa. Também, de novo, sem trazer qualquer comprometimento em nível renal e em nível hepático, e também melhorando os marcadores de estresse oxidativo de maneira significativa. Tá? E esse aqui é um outro estudo com modelo celular de indivíduos diabéticos, mostrando também que a suplementação de cisteína foi capaz de aumentar os níveis de glutationa. Então, realmente, no paciente diabético, onde a gente tem uma queda intracelular da glutationa, o uso da cisteína, da NAC, pode melhorar esses estoques intracelulares. E essa aqui é uma revisão que coloca isso, né? Vejam que há um grande número de estudos publicados e, de uma forma geral, os protocolos mostram que a suplementação de NAC, ela tem a capacidade de controlar o estresse oxidativo porque ela aumenta glutationa e modula os marcadores inflamatórios, tá? Então, há esse potencial da NAC para melhorar o estresse oxidativo associado com as complicações metabólicas no diabetes. Um outro perfil de paciente que tem o estresse oxidativo aumentado é o paciente obeso, né? Onde a gente tem toda uma resistência à insulina, um aumento da inflamação, uma desregulação metabólica. Então, o paciente obeso é um paciente inflamado. E a N-acetilcisteína também pode, através da melhora dessa defesa antioxidante, diminuir o estresse oxidativo, diminuir essa resposta pró-inflamatória e trazer um resultado muito significativo, que é melhorar a sensibilidade à insulina, que é sempre um fator de preocupação para o indivíduo obeso. A glutationa ainda também pode ser interessante na saúde intestinal. O que a gente tem? A gente sabe que o nosso intestino ele é susceptível aí a diferentes fatores ambientais que podem influenciar a nossa estrutura e a nossa composição da nossa microbiota, gerando o que a gente chama de estado de leaky gut, onde a gente tem uma destruição das tight junctions e aí a gente vai ter um prejuízo na nossa permeabilidade intestinal e a gente pode ter um quadro de desbiose, de desequilíbrio das bactérias intestinais. O uso da N-acetilcisteína, justamente pela sua função antioxidante, ele tem a capacidade de recuperar esse tecido, diminuir o estresse oxidativo tecidual, reduzindo esse quadro de leaky gut, reduzindo esse quadro de alteração da permeabilidade intestinal. A N-acetilcisteína também pode ser interessante nas patologias respiratórias, é uma prescrição comum, inclusive, associada por conta de uma ação mucolítica e também por melhorar a sintomatologia, já que ela influencia diretamente o sistema imune, né? Então, a gente tem alguns artigos com patologias respiratórias mostrando que a suplementação de NAC aí por volta de 1.200 miligramas pode melhorar a resposta inflamatória. E mais recentemente, a NAC também tem sido colocada aí como uma estratégia ainda a ser melhor padronizada, mas já com alguns resultados satisfatórios, em melhorar essa resposta inflamatória respiratória nos pacientes com COVID. Então, já há alguns hospitais aqui no Brasil utilizando a NAC como um protocolo, mas ainda a gente requer estudos clínicos mais robustos para a gente poder fazer essa recomendação, mas a princípio há resultados positivos. E por fim, a N-acetilcisteína também pode ser interessante na função hepática, então a gente sabe que o nosso fígado também sofre com esse aumento de estresse oxidativo, e eu falei para vocês que a glutationa ela está presente principalmente nos hepatócitos, onde ela tem essa função antioxidante importante. Então, a presença da NAC na função hepática, ela poderia então melhorar a síntese intracelular de glutationa. Então, a gente vê aqui
melhorando a síntese hepática de glutationa, melhorando a defesa antioxidante. E como resultado, esse estudo aqui observou que a partir do momento que a gente melhora a defesa antioxidante, a gente tem uma reversão do quadro de esteatose hepática, com doses aí usuais de 1.200 miligramas por dia, mas em longo prazo. A gente sabe que o fígado ele demora bastante para responder. Então, de uma maneira resumida, a gente vê aqui algumas outras patologias que também podem se beneficiar com a suplementação de NAC, e o grande efeito dela é sempre promover esse aumento intracelular dos níveis de glutationa, tá? Com relação a recomendações de consumo, então a gente tem aí a oferta via alimentação, principalmente lembrando que alimentos de origem animal, nas oleaginosas e na semente de gergelim, parecem ser as principais fontes de cisteína, e a suplementação ela pode ser alcançada aí por meio do uso da NAC em até 3 vezes acima dessa quantidade mínima recomendada aqui, de 21 miligramas por quilo por dia, essa suplementação de maneira segura. A gente vê aquele artigo lá com 8 gramas que não trouxe nenhuma alteração em função renal ou em função hepática. Para finalizar, é sempre importante a gente considerar que o efeito benéfico da suplementação de NAC, ele vai acontecer quando a gente tem indivíduos com baixos níveis intracelulares, e esse estudo observou isso, tá? Então, o uso de 1.200 miligramas dia de NAC, ele só foi benéfico para aqueles pacientes, ele só recuperou os estoques de glutationa nos pacientes que tinham níveis baixos. Então, aquele paciente que realmente tem aqueles sinais e sintomas ou uma alteração de marcador inflamatório indicando essa queda de glutationa, tá bom? Para resumir, para fechar, algumas situações que a gente precisa considerar com cuidado o uso da NAC. Então, esses pacientes que têm alguma patologia hepática mais grave, a gente vê estudos com esteatose, mas patologias hepáticas mais graves requer cuidado, requer uma avaliação médica. Atletas e esportistas, porque nem sempre a gente pode usar antioxidantes para atletas, então depende do momento do treino que ele está. Pacientes com câncer, porque são pacientes polimedicados, então a gente sempre precisa ter cuidado. O paciente que está em estado crítico, porque muitas vezes o estresse oxidativo é importante nesse estado crítico, então precisa ponderar mesmo como usar antioxidantes. E o paciente que usa muitos medicamentos, né? Aquele paciente que chega no nosso consultório tomando 7, 8 medicamentos, é importante a gente considerar possíveis interações medicamentosas, tá? Para finalizar, então, a gente tem aí a presença da N-acetilcisteína no produto Meritene Imuno, né, que ele tem o objetivo, então, de ser uma oferta, ser um produto que vai trazer uma oferta de aminoácidos, especialmente da NAC, junto com algumas vitaminas e minerais que vão dar suporte para essa síntese de glutationa e, consequentemente, melhorar a nossa defesa antioxidante. Ok? Queria mais uma vez agradecer, ultrapassei um pouquinho o meu tempo, peço desculpas, queria agradecer a participação, a presença de todos, espero que eu tenha conseguido passar todas as informações. Obrigada, Daniela. Muito obrigada, doutora Beatriz, uma excelente apresentação. Podem colocar aqui dúvidas no question and answer, que nós faremos no final, aqui uma parte para perguntas e respostas. Foi uma excelente apresentação aqui da doutora Beatriz. Iremos então passar para a doutora Ana Sarmento, que nos irá falar então da oportunidade na farmácia. Muito obrigada, doutora Ana. Pode avançar. Obrigada, Daniela. Boa noite a todos. Desde já queria agradecer aqui a oportunidade que a Nestlé Health Science me providenciou, que me proporcionou em fazer parte deste lançamento, e queria agradecer a presença de todos a esta hora de uma segunda-feira, tantos participantes, naturalmente porque o tema é importante e é interessante. Esta será a nossa agenda para hoje, portanto, eu pretendo responder aqui a 4 questões essenciais: porquê, quem, o quê e como, e ainda abordar aqui uma questão de desenvolvimento da categoria que me parece bastante importante e relevante aqui no que diz respeito ao reforço imunitário. Eu ia começar por lançar aqui uma questão, já ficámos todos super estressados aqui com os nossos níveis de stress oxidativo, que a professora Bia nos chamou a atenção e muito bem, e eu agora gostava de saber o que é que, na vossa opinião, nos preocupa mais
preocupa mais os nossos utentes este inverno. Portanto, será ficar doente, será não ter dinheiro, será não poder sair de casa, ou será aqui a questão da felicidade? E pedi então para lançar aqui esta poll question para todos poderem responder. Vou dar só aqui alguns segundos para obtermos o maior número de respostas possíveis e chegarmos aqui à conclusão de que é que, na vossa opinião, vocês que estão todos os dias na farmácia, tal como eu, o que é que acham que mais apoquenta aos nossos utentes? Ora, vamos ver se já temos aqui alguns resultados. Ora, então, estamos exatamente na mesma opinião, 89% das pessoas concordam comigo e aquilo que preocupa os nossos utentes é exatamente o poder ficar doente ou até incluiria aqui a possibilidade de alguns dos seus entes queridos mais próximos ficarem doentes. E é por isso é que nunca foi tão relevante nós falarmos aqui o porquê do lançamento deste suplemento. Ora, porque vai ser um péssimo inverno para estar doente. As pessoas nunca tiveram tanto medo de estar doente como agora, nunca tiveram tanto medo de entrar no inverno como agora e procuram, mais do que nunca, soluções nutricionais para ajudar a complementar aquilo que são dietas, já todos nós sabemos, pobres naquilo que diz respeito a aminoácidos e a micronutrientes também que dizem respeito àquilo que será a proteção celular. Ora, nós estamos a viver num contexto pandémico, já há mais ou menos há 8 meses a esta parte, mas sobretudo estamos a viver um contexto de stress sobre o Sistema Nacional de Saúde que nunca vivemos. E convém aqui referir várias questões que nós temos ouvido todos os dias da parte dos nossos utentes. Portanto, não só há menor disponibilidade de médicos, de clínicos, não é? Portanto, de consultas para doença aguda, mas também para acompanhamento da doença crónica. Portanto, nós sabemos que os planos assistenciais estão neste momento em baixo e, portanto, não temos tido a capacidade de supervisionar e de antecipar as doenças crónicas e até doenças do foro oncológico, que sabemos neste momento já estamos com diagnósticos muito mais tardios do que aquilo que seria uma operação normal se nós estivéssemos num tempo de pandemia. Portanto, temos este stress sobre os cuidados, temos também muito medo por parte dos utentes em deslocarem-se aos serviços de saúde primários ou até à urgência hospitalar. Eu creio que os colegas se identificarão muito com esta questão. Muitas vezes nós temos ao balcão situações que sabemos que é de encaminhamento urgente e vemos ali um utente completamente assustado e com medo de se dirigir a um hospital quando é um hospital que precisa de ser assistido. Portanto, temos também estas questões que são muito importantes e que trazem cada vez mais doentes à farmácia. E nós devemos tentar atuar do lado da prevenção na medida que nos é possível. Portanto, temos que estar aqui a fazer esta gestão da falta de profissionais e também a primeira resposta à doença aguda, principalmente a doença aguda leve, em que podemos ser tão úteis. Inclusivamente, as indicações da DGS por uma questão de poupança de recursos já é precisamente de ter apertado os critérios de referenciação ao médico, por forma a, sempre que a doença aguda é ligeira, ela ser tratada com recurso às farmácias, desde logo, ao SNS 24 e também no encaminhamento de teleconsulta. Ora, como vos falei aqui deste contexto pandémico, nós até mais ou menos há 1 mês e meio atrás vivemos a pandemia praticamente em primavera e verão e, portanto, no hemisfério norte só começámos a sentir a verdadeira pressão e para a qual já deveríamos estar um bocadinho mais bem preparados, começámos a sentir efetivamente a pressão dos casos e com essa chegada percebemos que o pânico das pessoas em estar doente é muito mais. Eu, pelo menos, nunca vi tanta procura no mercado da imunidade e é importante termos respostas para todos. É certo que, em termos de distribuição da gravidade dos casos, nós estamos presente uma infecção que, em 80% dos casos, é uma infecção leve, mas, em todo o caso, as pessoas, se puderem estar mais protegidas e se puderem ter os seus sistemas imunitários competentes, com certeza terão uma capacidade também de passar melhor esta fase da doença, melhor do que se não estiverem sistemas imunitários perfeitamente preparados. Particularmente aquelas pessoas que são mais idosas, que já necessitem de decaimentos da resposta imunitária normal
ou também aquelas que têm comorbilidades e, portanto, já têm um stress oxidativo maior e uma menor capacidade de resposta imunitária de base. Isso leva-nos então aqui a esta terceira questão, que é a questão de quem? Quem é que são realmente as pessoas que nos preocupam? As pessoas que nos preocupam são aquilo que são chamados os doentes de risco. Agora, hoje em dia dá quase direito a ter um pino na lapela, ser um doente de risco. Portanto, nós temos as pessoas a encaminharem-se para a farmácia e até se viu nesta corrida à vacinação que infelizmente não tivemos vacinas da gripe para toda a gente, nem teremos, já todos os colegas perceberam isso há muito tempo, e temos efetivamente aqui uma franja da população que é muito mais importante proteger. E é pensar nessas pessoas, nos nossos doentes crónicos, é pensar nos nossos doentes DPOC que não estão controlados, é pensar nos nossos doentes diabéticos, nos nossos obesos, e todos esses grupos de risco que nós temos que fazer esta proteção extra. E, portanto, estas populações que exibem uma fragilidade acrescida ou que têm doenças de base que podem ser descompensadas lá está, pela contração de um vírus, que nós devemos então prestar maior atenção e gastar os nossos recursos em termos de aconselhamento para podermos proteger o melhor possível estes utentes, de forma a terem um sistema imunitário mais capacitado em termos intracelulares, com maior capacidade de resposta às agressões. Eu partilhava convosco este gráfico representa a distribuição por faixa etária de SARS-CoV-2 e, portanto, nós vemos aqui que efetivamente é nas faixas etárias mais avançadas que nós temos muito maior nível de infecção. E não era natural até aqui nós pensarmos nos nossos idosos saudáveis como sendo assim grupos de um risco tão acrescido quando não têm outras doenças de base. Ou seja, quando nós pensamos naquele velhote cheio de comorbilidades, é natural que nós o sentíssemos como um grupo de risco. Mas aquela pessoa que tem 70 anos, mas que até pratica exercício físico, é perfeitamente saudável, nós nunca pensámos nele como um doente de risco, como neste inverno, diria eu. E porquê que estas pessoas parecem estar expostas a tanto risco? Portanto, eu avançaria aqui com duas explicações essenciais. A primeira é que para a infecção por SARS-CoV-2 aparentemente entra na célula por receptores ACE e estes de facto aumentam cerca de 20% à passagem de cada década de vida. Portanto, em termos de receptores celulares para o vírus, nós desenvolvemos com a idade um maior número de receptores. E, por outro lado, a resposta de base, a nossa capacidade imunitária também começa a decair ali a partir dos 40 anos e é nessa fase que nós perdemos a capacidade de responder também a este tipo de infecções. Portanto, a conjugação destes dois fatores parece ser uma das grandes explicações para nós termos a idade como um grupo de risco per si e, portanto, também um grupo que nos chama a atenção em termos de cuidados maiores, em termos de aconselhamento. E qual é que é aqui a proposta de resposta? O que é que nós temos na farmácia ao dia de hoje para oferecer de diferente a alguém que está preocupado com a sua resposta imunitária só por este fator de risco, só porque efetivamente é uma pessoa com mais idade? Ora, a proposta será Meritene Immuno, ela é baseada na evidência científica, ele efetivamente tem esta capacidade de fortalecer o sistema imunitário célula a célula e acaba por vir preencher e responder aqui a um gap de aconselhamento que nós não tínhamos. Ele tem este novo conceito de Celltriant, portanto, aqui é a questão da nutrição celular, e fazer esta proteção de uma forma mais exímia e mais direcionada e menos dependente de outros cofatores, porque efetivamente o que ele vai fazer é fornecer os aminoácidos que o nosso organismo necessita para a produção endógena de glutationa, que a doutora Bia já explicou tão bem porque é que é tão necessária. Portanto, estamos aqui a falar de uma solução de nutrição avançada, não estamos aqui a falar de patentes estranhas que nós não sabemos muito bem como é que vão funcionar. Nós estamos a falar aqui de algo que nós, farmacêuticos, temos a vantagem de perceber perfeitamente como é que funciona
e de nos fazer até sentido, porque no aconselhamento ao balcão uma coisa que é muito importante é nós compreendermos porque é que as coisas assim são. Portanto, efetivamente há uma série de mecanismos desconhecidos, terapeuticamente falando, mas para nós, eu pelo menos considero assim, é muito mais fácil explicar aos utentes coisas que nós entendemos do ponto de vista bioquímico e que nos faz todo o sentido. Portanto, nós tomamos uma saqueta todos os dias e não esperamos que por um ato de magia apareça uma bolha à nossa volta, não é essa a questão, mas nós sabemos que a capacidade de fortalecer o sistema antioxidante do organismo está lá. Portanto, nós vamos fornecer os nutrientes necessários para que haja essa proteção celular. Então, como é que nós podemos fazer esse aconselhamento? Eu penso que a maneira mais fácil é fazer uma apresentação descomplicada. As pessoas tiveram a oportunidade, durante a pandemia, de absorver imensos conhecimentos e portanto, esta questão de ser célula a célula e dos vírus entrarem para dentro das células é agora uma coisa natural. As pessoas entendem perfeitamente como é que se processa, até percebem demais, diria eu, de virologia, do que alguma vez eu pensei que a população no geral iria compreender. E, portanto, se fizermos um aconselhamento eficaz e direto, explicando efetivamente com confiança no produto como é que ele atua, as pessoas vão ter a capacidade de compreender, mesmo que glutationa seja um grande palavrão para a maior parte das pessoas, se nós explicarmos a função da glutationa no organismo, aí sim já me parece que é muito mais simples e direto. Portanto, utilizar agora assim, isto agora é um bocado complicado, como é que isto funciona? Isso, eu creio que não será um bom caminho na explicação. Acho que é só com factos, é explicar a oportunidade. Portanto, neste momento o que pode fazer para fortalecer o seu sistema imunitário é fornecer os micronutrientes que o seu organismo necessita para conseguir ter essa proteção celular, portanto, proteger as suas células da entrada do vírus. Portanto, com muita simplicidade e direto ao assunto, eu penso que é a melhor maneira. Estas são algumas das características de Meritene Immuno. Depois o Dr. Manuel vai explicar melhor o suplemento em si. Eu só queria deixar aqui 2 ou 3 informações que me pareceram bastante importantes. Para já, porque nós temos imensas coisas sempre para explicar aos utentes, eu gosto de aconselhar suplementos que são simples e diretos e que são fáceis de tomar e de aconselhar, e este é um deles. Portanto, uma saqueta por dia, não tem complexidade nenhuma. Ele vai se inserir ali num corredor de preço muito habitual para este tipo de soluções de sistema imunitário. Vai ter ali um custo perfeitamente normal e depois vai ter na sua composição tudo aquilo que nós necessitamos, tal como a doutora Bia referiu, para produzir glutationa, para compensar o nosso decaimento de produção de glutationa nas fases mais avançadas da vida. Portanto, resumindo aqui, nós temos um suplemento que é eficaz, que não vai ser propriamente complexo de tomar, que as pessoas podem efetivamente fazer com o sentido de que vai ter efeito, vai ser muito útil neste momento de grande awareness que nós estamos a viver, de se vai ser fácil ultrapassar este inverno, se as pessoas vão ficar ou não doentes. As pessoas procuram soluções, inclusivamente com a falta de vacinas da gripe, procuram fortalecimento do seu sistema imunitário. E, portanto, eu considero extremamente importante nós termos respostas para todos, respostas direcionadas principalmente aos mais frágeis e aos mais idosos e quem mais precisa. Mas todos nós que atendemos pessoas estamos habituados a alguns tipos de objeções e eu não quis deixar aqui 2 ou 3 palavras sobre algumas das objeções mais habituais, mas para vos ajudar nos vossos aconselhamentos, mas queria-vos dizer que a principal objeção está muitas vezes dentro das nossas próprias cabeças. E eu queria partilhar aqui convosco um episódio. Eu trabalhei há alguns anos na farmácia de Seixal e a farmácia Seixal, mesmo do outro lado da estrada da farmácia, tem um posto dos Correios, posto CTT. E até por questões laborais, de vez em quando eu tinha que ir ao posto dos Correios, que é um posto muito pequenino e muito engraçadinho. E quando lá estava a aguardar, era impressionante, mas eu digo-vos impressionante, o número de encomendas do saber viver que eu via. Ele era cogumelos do tempo, ele era calcitrim, isto para os meus utentes, que eu sei que vão ali à minha farmácia e que, na verdade, a ideia de eu não vou aconselhar este suplemento porque
eu não sei se a Dona Maria vai ter dinheiro depois. Muitas vezes nós que temos evidência científica e temos suplementos validados e que efetivamente sabemos o que lá contém, em que quantidades e qual é a utilidade e se é ou não indicado para as pessoas, coibimos de fazer esse aconselhamento para depois eles, através de uma chamada telefónica, mandarem vir 3 cogumelos do tempo e na verdade ficarem piores servidos por um valor bastante maior. Portanto, esta questão dos valores e das pessoas terem ou não, eu penso que nós devemos fazer o nosso trabalho e depois as pessoas tomam as suas decisões se é importante para elas ou se é oportuno para elas ou não fazer determinado suplemento. Outra coisa que eu vos queria dizer e que acontece muito quando nós aconselhamos a vitamina C é a pessoa diz, mas eu já como muitas laranjas e portanto nós laranjas ainda não vendemos e mais importante do que isso, nós não sabemos que quantidade de vitamina C vai naquela laranja ou naquelas laranjas. Além disso, se a pessoa só consome o sumo de laranja e não a fruta em si, perde logo ali a questão da fibra, que também seria importante. Portanto, é importante às vezes explorarmos estes assuntos, mas percebermos que a vitamina C per si não tem a mesma capacidade antioxidante nem por sombras do que o meritene imuno. Inclusivamente, a vitamina C para eliminar os radicais livres vai se transformar em ascorbil e será depois a glutationa que vai ter que gerir este ascorbil, que é ele próprio um radical livre intracelular. Portanto, muitas vezes esta questão deste uso empírico e do eu já como muitas laranjas não é só uma falta de resposta, mas também é em si uma falsa sensação de segurança que não é o suficiente para fazer a proteção celular. Depois esta questão da complexidade que eu já abordei e que volto a falar, portanto, as pessoas hoje em dia têm quase um crash course de virologia e todas elas sabem imenso sobre tudo, mas mais importante é que nós podemos fazer uso desses conceitos que tiveram que apreender de repente e utilizarmos aqui 2 ou 3 na nossa narrativa para simplificar as coisas. Portanto, os vírus entram nas células, eu para proteger tenho que tornar as células mais competentes em termos imunitários e, portanto, se eu conseguir fazer esse reforço do sistema imunitário, particularmente de forma intracelular, vou ter uma maior proteção do organismo. Portanto, parece uma coisa bastante simples. E isso faz-me avançar aqui para esta segunda e última questão da minha apresentação, que é, na vossa opinião, e agora é que vamos ver quem é que teve com atenção, o meritene imuno é um suplemento imunostimulante, antioxidante, protetor celular ou todos os anteriores? Vou dar-vos aqui um minutinho para vocês poderem responder, na vossa opinião, se ele é só imunostimulante, se ele é só antioxidante, se trata apenas de um protetor solar ou se estamos na presença de todos estes critérios. Ora, pois que fico muito contente que tenhamos tantas respostas no sentido correto. É verdade, vamos então aqui avançar, é verdade que nós estamos aqui na presença de um suplemento que tem esta capacidade de imunostimulação, portanto, ele vai aumentar a nossa capacidade de resposta, mas é ele em si um antioxidante, vai favorecer a fisiologia antioxidante das células e um protetor do organismo por excelência. E, portanto, o reforço imunitário que esta população que exibe maior fragilidade e maior stress oxidativo vai necessitar durante este inverno. Ora, além destas 4 questões que eu prometi que respondia, eu gostava de falar aqui um bocadinho do desenvolvimento da categoria. E vamos falar aqui um bocadinho de localização da categoria, mas sobretudo queria mais deixar aqui, desarrumar ideias do que propriamente dar respostas do isto é assim, isto deve-se localizar assim e este é o posicionamento que vocês precisam. Isto é uma categoria que cresce a 3 dígitos, é muito importante as farmácias como um todo não perderem este comboio, até porque vão aparecer outros players no mercado e os celeiros da vida e os anúncios de televisão com promessas que depois não sabemos muito bem como é que eles vão atingir e, portanto, eu acredito mesmo que é importante nós estarmos com a resposta para estas questões. E a primeira questão que eu coloco é: esta categoria tem nas vossas farmácias uma fair share, ou seja, ele ocupa nas vossas farmácias uma exposição proporcional às suas vendas? Vocês utilizaram o mesmo espaço onde o ano passado colocaram
esta categoria ou deram-lhe mais um espacinho de acordo com o seu crescimento nas vendas. E estas questões vamos ficar aqui a pensar, e amanhã, quando chegarmos às farmácias, vamos todos fazer algumas continhas, espero eu, e vamos todos pensar onde é que nós temos efetivamente exposta esta categoria, ou se temos em mais que um posicionamento, que também é uma abordagem possível. Então pensem na vossa farmácia, agora por um bocadinho. Consegue identificar as zonas mais quentes e as zonas mais frias? O vosso tira-senhas está mesmo à entrada ou tem que se dar 2 passinhos para dentro da loja? Ou agora que nós estamos aqui com restrições de Covid, até desativamos o tira-senhas e temos lá só apenas o suporte de álcool gel? E esse suporte de álcool gel comunica alguma coisa, diz alguma coisa de importante, desafia as pessoas a pensar sobre a sua capacidade imunitária ou anuncia algum serviço que nós temos e que é importante nesta fase? Portanto, vamos aqui pensar um bocadinho que comunicação é que nós temos neste primeiro impacto quando os utentes chegam à nossa farmácia. Depois, outra coisa que eu também queria que pensassem é como é que estão agora os nossos balcões. Os nossos balcões mudaram, é inevitável. Nós adaptámos a nossa comunicação a essa mudança. Nós fazemos uso, se calhar agora, das partes de trás dos nossos ecrãs para comunicar alguma coisa, ou eles estão simplesmente ali retângulos pretos, em que é onde as pessoas passam mais tempo, ali encostadinhos ali ao acrílico, à espera que nós consigamos comunicar com elas com dificuldades com as nossas máscaras. Ou seja, será que nós tivemos a capacidade de reinventar a nossa comunicação para este novo ambiente Covid que entrou pela farmácia comunitária e claramente ainda está para durar? Como é que é a iluminação da loja? Será que nós temos farmácias iluminadas ou quem passa do lado de fora não tem dificuldade em perceber se aquilo está fechado para almoço ou se está aberto? Será que nós nos questionamos se a loja, se a farmácia é navegável ou não, se nós conseguimos perceber a categorização, ou se até os próprios colegas têm dificuldade em encontrar os suplementos dentro da farmácia? Portanto, será que as categorias estão bem delimitadas e expressam zonas óbvias ou não? Eu dei um passeio por várias farmácias e fiz aqui um estudo um bocadinho arcaico, é evidente, mas dentro das farmácias que eu visitei, encontrei aqui a categoria de imunidade nestas 4 localizações, ou não encontrei de todo, também me sucedeu. Eu resolvi eliminar e acreditar que os colegas ainda iam colocar, só ainda não tinham colocado a tempo, e portanto cheguei a esta conclusão, que mais ou menos em metade dos casos nós temos esta categoria junto ao inverno, portanto à gripe, à constipação, aos xaropes da tosse, etc. E lá está a categoria de reforço imunitário, essencialmente constituído por vitaminas C. Noutras farmácias eu observei que elas estavam junto a outras vitaminas, multivitamínicos, energia, centruns, etc. Passa a publicidade. Depois vi também em algumas farmácias que estavam junto a suplementos alimentares e áreas de emagrecimento e bio e folhas, este tipo de fitoterapia, este género de produtos e suplementos. E por fim, numa pequena fatia, vi junto a fadiga física e intelectual. Ora, não há um local certo para expor a categoria. Nós temos é que fazer um planograma dos lineares, compreender o que é que nós temos exposto, se temos exposto demasiadas referências, se agora valerá a pena ocupar 2 lineares com emagrecimento, se na verdade não é bem aquilo que as pessoas procuram nesta altura do ano, ou se até faz sentido ter lá 1 ou 2 produtos, mas no fundo reduzir a categoria. Tenho que avaliar a rentabilidade dos produtos que eu elegi para trabalhar durante este inverno, também fazer uma avaliação do sortido, e esta avaliação, na minha opinião, tem que ter sempre 2 vertentes. Tem que ter a vertente de gestão, naturalmente, mas também tem que ter uma vertente técnica. Se eu vou eleger 3 suplementos diferentes para targetizar, lá está, populações diferentes, eu não devo escolher 3 vitaminas C de 1 grama, não é? Portanto, é muito importante nós compreendermos que tipo de parceria estabelecemos e se elas também se complementam ou se, na verdade, canibalizam ali de alguma forma, isso também não fará sentido. Portanto, na avaliação do sortido, o que eu tenho é que escolher, sim, uma vitamina C, com certeza, para quando ela é útil, mas, sobretudo, escolher uma resposta mais completa em termos de sistema imunitário e também noutro corredor de preço,
e com outra mais-valia para os utentes. E tenho então que escolher onde é que vou posicionar. Depois de organizar a categoria, saber o que é que vou expor e em quantos facings, e tomar eu as decisões na farmácia sobre os lineares e adequar o espaço. Como eu estava a dizer, estava-vos a desafiar a ver se tem aquela tal fair share de exposição para esta categoria que se torna tão importante. E também pensar que nós devemos aproveitar que ela comunique diretamente ao utente e, portanto, já fazer uma parte do nosso trabalho, uma vez que o awareness é global e está criado, é importante que nós consigamos fazer uso desse tal awareness que eu falei. Portanto, tomando estas decisões de onde localizar, eu deixava ainda aqui 2 ou 3 considerações sobre: vou colocar no balcão ou vou colocar no linear? Ora, o balcão está mais perto do livre acesso, comunica sozinho com o utente e pode ajudar o utente a tomar a iniciativa, mas nem todos os tipos de personalidade são tomar a iniciativa, portanto pode comunicar e o utente ficar interessado, mas guardar para si, enquanto que quando eu coloco no linear, se calhar chama muito mais a atenção dos farmacêuticos quando se viram para escolher os produtos indicados para a situação específica, se lembrarem daquele tipo de soluções. Por norma, o linear também permite expor mais unidades e, portanto, fazer uma mancha maior do que o balcão. Naturalmente estamos condicionados ao tipo de balcão que temos e agora com os acrílicos o condicionamento então ainda é muito maior. Depois eu posso escolher se eu vou trabalhar mais em termos de suítes de suplementos imunológicos que não me sejam tão interessantes do ponto de vista técnico-científico e que eu considero que são mais débeis a fazer o reforço imunitário do que este suplemento que estamos aqui a discutir, ou se não, se eu vou optar por, em determinados chavões de atendimento, estou tão preocupado, o meu pai está tão velhote, não sei o que é que lhe poderia dar, ou quando as pessoas dizem, o meu marido está doente, eu não queria apanhar, queria mesmo proteger-me, ou quando as pessoas levam antigripais para ter em casa, que é uma noção que eu adoro, que não vai à casa constipar-se, e portanto tem aquela ideia do, olha, vou levar, mas é só para ter em casa. Portanto, o que a pessoa precisa e com o que a pessoa está preocupada em ficar doente, o que a pessoa precisa de um reforço imunitário e não de um antigripal para ter lá em casa. Portanto, é um bocadinho habituar-nos a 2 ou 3 expressões que são muito importantes e que façam o clique na equipa do o que esta pessoa me está a pedir, mesmo não sabendo expressar, é um reforço imunitário e, portanto, é aí que eu vou atuar. E, portanto, temos que tomar aqui decisões em termos de visibilidade e em termos de oportunidade para não perdermos as oportunidades, lá está, do mercado e aqui, ainda para mais respondermos a necessidades específicas que as pessoas têm e que nós devemos atender na farmácia. Então, aqui em termos de wrap-up, aqui umas take-home messages, eu desafio aqui os colegas a reduzirem o sortido, expor menos geralmente leva a mais vendas. Quando nós temos lineares em que as pessoas têm medo de mexer, que aquilo é uma espécie de pirâmide e se eu tirar uma embalagem aquilo vai-se tudo desmoronar, nunca é uma boa ideia. Nós temos que pensar se temos respostas para todos, inclusive aos mais frágeis, e se eles podem fazer determinados suplementos ou não, ou se do ponto de vista da sua complexidade eu não ofereço respostas para esse nível de doente mais complexo. Devem também fazer uma análise à rentabilidade, como é evidente, todos nós temos a obrigação de fazermos uma gestão do negócio hoje em dia muito mais profissional. Temos que formar as equipas, porque as pessoas, os colegas não vão vender aquilo que não conhecem, aquilo que não sabem, mas aqui temos uma grande vantagem, portanto, efetivamente podemos ter que desempoeirar aqui um bocadinho a bioquímica, mas nós sabemos o que é glutationa e nós compreendemos que ao fornecer os aminoácidos limitantes para a produção endógena de glutationa, vamos estar a fazer esse reforço imunitário. Isto é uma mensagem-chave, fácil de passar e simples de entender para qualquer colega. E depois devemos pensar onde é que será a exposição mais conveniente, onde é que os meus utentes procurariam este tipo de suplemento, onde é que eles estavam à espera de encontrar este tipo de solução e depois então também ajudar as equipas com talvez estas frases que eu falava aqui, que podem ser importantes a ajudar-nos a construir a narrativa de aconselhamento, particularmente quando as pessoas ainda se estão
a ambientar este tipo de aconselhamento que é tão importante no nosso inverno. E muito obrigada a todos, estou naturalmente disponível para quaisquer dúvidas que tenham, e volto a passar aqui a palavra à doutora Daniela. Muito obrigada, doutora Ana Sarmento, excelente apresentação. Já temos aqui algumas perguntas, se quiserem colocar mais, por favor. Finalizamos então com o doutor Manuel Esteves, que irá então aqui apresentar a solução Nestlé. Obrigado Daniela, obrigado a todos os que continuam aqui connosco. Obrigado em especial às magníficas intervenções da doutora Beatriz e da doutora Ana Sarmento. Facilitaram em grande parte aqui o meu trabalho. Espero, portanto, conseguir corresponder às vossas expectativas. Volto a reforçar também o ponto de fazerem todas as vossas questões no chat, e eu tentarei também não me alongar para guardarmos tempo para essa discussão, que é sempre bastante produtiva. Portanto, já fomos revelando aqui um pouco daquilo que será o nosso Meritene Immuno. Quero começar só por vos contextualizar, e como ainda agora falava a doutora Ana, a verdade é que a deterioração existe à medida que vamos envelhecendo, as nossas células não são iguais, os seus mecanismos vão envelhecendo à medida que vamos avançando na idade. De acordo com o que sabemos, atualmente não existem de facto soluções targetizadas para este tipo de perfis, portanto encontramos realmente aqui uma oportunidade, e dentro de todo o contexto em que vivemos atualmente, será sem dúvida algo que queremos aproveitar. Portanto, falando um bocadinho de contexto, creio que isto não será novidade para ninguém. Multiplicam-se os artigos sobre o sistema imunitário, sobre a saúde dos mais séniores, sobre como estas pessoas de facto poderão estar em maior risco face a adultos jovens e mais saudáveis. As pesquisas a nível online têm tido, de facto, picos brutais durante esta pandemia. De facto, como falávamos, as pessoas estão preocupadas, vocês próprios responderam também. De facto, existe esta grande preocupação em não querer ficar doente de todo, mesmo que não seja com o Covid. Acho que é uma preocupação generalizada, e por isso creio que realmente o timing é este. Partilhar convosco também que sei que pode ser relevante para alguns os dados deste mercado que categorizamos aqui de imunidade. Portanto, é um mercado que cresce a 3 dígitos, portanto mais de que duplica em alguns casos, quer nos imunoestimulantes, que valia já 1,2 milhões e cresce a 103%, nas preparações imunológicas e antioxidantes, 3,9 milhões a crescer a 70%, na vitamina C e na vitamina C em associação também, os dois a crescerem a 3 dígitos, isto dados de julho e year to date, portanto de janeiro a julho, considerando apenas a primeira vaga da pandemia. Portanto, naturalmente que estes valores continuarão a crescer em função daquilo que também está a ser a evolução da pandemia, naturalmente, e da preocupação das pessoas em não querer ficar doente. Portanto, sobre a glutationa não me vou alongar, creio que já muito foi falado sobre este poderoso antioxidante que todos queremos mantê-lo nos níveis desejados. Só fazer aqui referência que, de facto, à medida que vamos envelhecendo, estes níveis vão diminuindo, e por isso também os eventos oxidativos vão aumentando, e é precisamente esses, por todos os fatores de risco que já aqui falámos, que queremos evitar. Novamente focando também apenas aqui nos constituintes desta glutationa, para além do ácido glutâmico que existe em grandes quantidades no nosso organismo, temos de facto aqui tanto a cisteína como a glicina, dois aminoácidos essenciais para esta produção de glutationa, e claro, o seu mecanismo fundamental para evitar o prejuízo já muitas vezes falado também dos radicais livres nas nossas células. Melhor que eu, nada como vermos um vídeo que explicará aqui um bocadinho este conceito de nutrição celular, e espero que gostem.
que sempre tiveste um espírito jovem, que ainda tens a sede de ser surpreendido pela vida e que te entusiasmas pelo que te possa trazer. Seja a inspiração de uma nova ideia no trabalho, a descoberta de um novo hobby ou conhecer alguém pela primeira vez. Tu ainda te apaixonas pela vida. Mas ultimamente começaste a sentir diferenças. Tu és o mesmo, mas já não sentes que és o mesmo eu. De facto, a diferença entre como te queres sentir e aquilo que realmente sentes está a aumentar. O teu nível de vitalidade e energia já não correspondem ao teu nível de paixão. Tu esperas mais de ti próprio, mas vais tendo vários sinais de que a tua força está a começar a fugir. Já não te levantas como antigamente. E há um momento em que dizes: calma, eu não quero ficar esta pessoa. Este não sou eu. E tens razão, não és tu. A boa notícia é que a ciência descobriu a real causa para esta mudança. Bem dentro do teu corpo, as tuas células já não estão a funcionar de forma tão eficiente como antes fizeram e está a afetar diretamente a forma como te sentes no geral. Isto é conhecido como declínio celular associado à idade. Exercício, uma dieta saudável, suplementos ajudam, mas não são suficientes. Felizmente há ainda melhores notícias. Depois de anos de pesquisa, a ciência descobriu algo completamente novo que tu podes fazer. Chama-se Celltrient. Uma gama de produtos com nutrientes para as células que funcionam de forma diferente dos suplementos habituais. Celltrient funciona dentro das tuas células para atrasar o envelhecimento celular célula a célula. Não só ajuda a restabelecer a tua vitalidade natural, como protege o teu bem-estar todos os dias. O que é que a vida te trará amanhã? Isso cabe-te a ti descobrir. Mas o que quer que seja, com Celltrient como parte da tua rotina diária, tu podes fortalecer a tua força, revitalizar a tua energia, proteger a tua resiliência e voltar a ganhar a tua vitalidade perdida para desfrutar de cada segundo incrível na tua vida. Porque isso é o que tu és. Isso és tu. Celltrient. Para seres sempre tu. E pronto, no fundo é isto. Falar aqui muito sobre a questão Celltrient, portanto esta é sem dúvida a nova aposta da Nestlé. Acreditamos que grande parte das respostas podem estar de facto na forma como as nossas células vão funcionando e na forma como podemos influenciar esse mecanismo, essa funcionalidade, e por isso acreditamos que de facto esta é a forma certa e mais inovadora de trazermos a nutrição a um novo patamar. Neste caso, Meritene Immuno, que como também já fomos aqui falando, vou apenas salientar algumas características-chave, portanto, assim que esteja disponível, e queríamos dar-vos em primeira mão, ainda mesmo de o produto estar disponível, todas as informações necessárias sobre o mesmo. Portanto, como seria de esperar, contém esta combinação de aminoácidos da glicina e a N-acetilcisteína para precisamente promover a produção de glutationa no nosso organismo. Contém ainda vitamina C, zinco e selênio para melhor compor de facto esta solução para o sistema imunitário, e que são micronutrientes também importantes nesse sentido. Está disponível em pó, de resto, como toda a gama Meritene, em 21 saquetas que se poderá misturar em água, e apresentam um sabor limão. Apresentamos aqui também um PVP recomendado, claro, cerca de 20,90 e com o IVA a 23%, sendo por isso um suplemento alimentar. Deixar-vos aqui apenas um comparativo high level daquilo que são as soluções que existem no mercado, não entrando em grande detalhe. Creio que aqui realmente a grande vantagem é que estamos a atuar a um nível mais profundo, portanto no interior da célula e na forma como a nossa célula é capaz de eliminar estes radicais livres pelo mecanismo da ação da glutationa. Somos de facto pioneiros nesse aspecto, e depois nesta targetização que não existia no fundo nos suplementos dirigidos ao sistema imunitário, e portanto conseguimos aqui acrescentar valor para um target muito específico, que acaba por ir perdendo ou diminuindo a sua capacidade de produção de glutationa à medida que vamos envelhecendo.
Para terminar, quero deixar-vos também aqui com aquilo que será o nosso plano de comunicação, que sei que é importante. A nível de consumidores, utilizaremos aqui a nossa parceria também com a ANF para fazer envio de amostragem a pessoas específicas, portanto a todos os interessados neste tipo de suplementos. Teremos, como sempre, uma campanha digital a acompanhar este lançamento. Sabemos e vimos há pouco realmente o número de pesquisas que existia associado a este tipo de produtos, portanto é importante estarmos lá e termos uma resposta para dar a estas pessoas. A nível de profissionais de saúde, teremos na próxima quinta-feira também mais um webinar um ponto de vista um bocadinho mais científico. Convido desde já a todos os que estiverem interessados em aprofundar um bocadinho mais ainda e ainda em mais profundidade sobre estes temas da oxidação celular, convido-vos desde já a participarem. Teremos a amostragem, logicamente, e claro, na farmácia, os nossos parceiros primordiais, a formação, esta formação que é de facto acreditada. Temos muitos materiais de ponto de venda, e estamos cá para vos apoiar em tudo aquilo que seja necessário. Deixo-vos com o meu e-mail, sintam-se completamente à vontade para encaminhar qualquer tipo de pedido. Estamos cá para vos auxiliar naquilo que for possível, e para vos ajudar realmente a fazer deste lançamento um sucesso, porque de facto acreditamos muito no potencial deste produto. Vem de facto numa altura bastante oportuna, e por isso contem connosco sempre que pudermos ajudar. Obrigado. Muito obrigada. Vamos então avançar aqui para algumas perguntas. Temos aqui algumas perguntas. Agradecer a todos as excelentes palestras. Continuamos com imensos farmacêuticos interessados no nosso webinar. Uma primeira pergunta, e já para o Manuel, será quando é que o Meritene Immuno está disponível e a partir de que idade pode ser recomendado? Ok. Portanto, Meritene Immuno poderão contar com ele certamente a partir de janeiro. Quisemos aqui apresentar-vos em primeira mão esta que é uma oportunidade de termos. Posso-vos assegurar também que somos um dos 3 países na Europa com a possibilidade de lançarmos este produto, mais nenhum outro terá, portanto foi algo que quisemos muito trazê-lo para Portugal, para o nosso país. É de facto a melhor data que conseguimos no momento antecipar, com toda a procura que existe para com estes suplementos, e por isso janeiro será a data mais certa para termos disponibilidade do produto. Relativamente à idade, como falámos ao longo da apresentação, o nosso target, o nosso posicionamento e toda a nossa comunicação será sempre para adultos, para pessoas acima dos 40 anos, e é aí que de facto identificamos um maior potencial. No entanto, e deixarei se calhar aqui para os especialistas que temos connosco, o que é que acham da recomendação deste tipo de suplemento em crianças? A doutora Beatriz, penso que pode comentar. Sim, a gente tem alguns trabalhos com crianças, tem inclusive um trabalho com a ANAC, que usou a dose eram crianças desnutridas, e usou a dose de 539 miligramas por dia, numa condição mais extrema, né? Eram crianças com uma desnutrição grave. Usualmente, a recomendação para crianças é uma dose mais baixa, por volta de 100 a 200 miligramas por dia, que se tem segurança. Doutora Beatriz, já que estamos aqui e que falou também aqui, estamos numa época em que se fala todos os dias sobre Covid e acredito que nas farmácias muitas perguntas sobre este tema. Falou-nos sobre os estudos que estão a ser feitos no Brasil. Não sei se pode adiantar algo, se podíamos também fazer algum estudo aqui em Portugal. Estávamos a perceber um pouco mais esta questão associada ao Covid.
Então, a gente, aqui no Brasil, alguns médicos ainda estão usando como um protocolo emergencial, trabalhar com essas doses por volta aí de 1.200 miligramas por dia de NAC, no paciente quando ele não tem complicação, né, quando realmente ele só tem essa parte inflamatória respiratória, que é o mais comprometido, né, e justamente pela ação antioxidante e ação mucolítica da NAC, ela tem sido recomendada. A gente tem alguns artigos publicados agora, em 2020, colocando realmente a NAC, eu tenho 3 artigos, na verdade, que eu já li, colocando ela como essa estratégia, porque a gente tem histórico do uso da NAC em outras infecções respiratórias causadas por vírus, então em algumas pneumonias, algumas outras condições, então por isso ela tem sido colocada aqui no tratamento como COVID, mas a gente ainda não tem um estudo clínico bem delineado para fazer essa recomendação de maneira generalizada, né? Realmente tem sido uma estratégia colocada pelos médicos de hospitais. Ok. Depois temos aqui outra questão que nos refere relativamente à segurança, a possibilidade de efeitos secundários, em que medida foi estudada a segurança da suplementação com NAC em termos gastrointestinais. Qual é a toma recomendada e a continuidade para a obtenção destes benefícios? Doutora Beatriz, não sei se quer comentar. Eu vou comentar rapidinho, acho que a doutora Ana também pode falar. Tem um estudo com humanos que a NAC foi dada numa solução a 4%, então trazendo esse efeito de recuperação em nível intestinal. Agora, os estudos com modelo experimental, eles mostram uma dose muito mais alta, que a gente ainda não tem essa extrapolação de dados para humanos. Mas em humanos tem alguns estudos com pacientes críticos com uma formulação a 4% de NAC. Eu queria só acrescentar, não é? Portanto, nós conhecemos na farmácia ANAC, existem medicamentos estudados com estudos apresentados no seu RCM, nós podemos consultar e estamos muito habituados a trabalhar com doses de segurança até 600 miligramas na população adulta. Portanto, aqui nós estamos a falar de 485 miligramas neste suplemento, estamos muito dentro desta baliza de segurança e, portanto, não temos aqui grandes questões de segurança, a não ser a questão da contraindicação formal, que é a úlcera duodenal, que essa de facto é uma contraindicação formal, porque efetivamente tem ali aquelas questões de desgaste da mucosa, mas tirando isto, obviamente que casos mais complexos devemos sempre contactar o médico assistente, mas é um suplemento que nós temos muito estudado e com muitos dados de segurança e portanto nós estamos muito à vontade com os efeitos na população em geral. Já agora que estamos a falar de contraindicações, há aqui uma pergunta que, no fundo, refere se há alguma contraindicação nas doenças autoimunes, por exemplo, lúpus ou esclerose múltipla. Ora, tudo que são doenças autoimunes, na verdade, depende um bocadinho mais da medicação que a pessoa está a fazer de base, ou seja, no tratamento dessa doença, qual é a estratégia que está a ser desenvolvida, faz muito mais sentido partirmos daí do que fazermos uma tábua rasa e dizer é indicado ou não é indicado. Portanto, vai depender muito mais do doente, em termos da estratégia que está a ser utilizada para aquele doente. Se é uma estratégia de tolerância, fará todo o sentido. Se nós estamos numa estratégia de evicção, já não fará tanto sentido irmos por esse caminho. Portanto, vai depender muito mais da medicação de base do que ser ou não ser indicado na doença autoimune. Mas nós temos sempre muitas questões na estimulação imunitária de pessoas com doença autoimune, como é natural. Tem até um artigo bom de revisão que fala sobre essa relação da NAC no lúpus especificamente, mas ele coloca muito essa questão que a doutora Ana falou sobre quais medicamentos esse paciente está utilizando de tratamento de base. Ele funcionaria a princípio como um antioxidante, tem alguns estudos nessa revisão que falam sobre o papel dele na melhora da disfunção endotelial, que é uma condição associada ao lúpus, mas realmente consideram essa avaliação dos medicamentos que o paciente utiliza como base. Ainda aqui na interação medicamentosa há uma pergunta
uma pessoa que teve um cancro da mama há 10 anos, mas que faz ainda anastrozol, se pode fazer este produto? Bom, aqui também deveríamos sempre consultar um oncologista primeiro, é sempre o mais seguro a fazer, não vejo uma contraindicação formal à luz aqui desta especificidade, não estou a encontrar aqui nenhuma questão, mas é sempre muito mais seguro nestas questões muito particulares nós considerarmos consultar o médico assistente e esclarecermos essas questões, mas não vejo aqui nenhum problema. Uhum. E só para completar, também é sempre importante quando a gente está falando desses pacientes com doenças mais crônicas, que é essencial a gente avaliar a função hepática desse paciente, se ele não tem nenhum comprometimento, se ele não tem nenhuma alteração associada com esse uso crônico de medicamentos. Uhum. Muito obrigada. Temos aqui outra questão. A produção de glutationa a partir dos seus aminoácidos constituintes, incluindo a cisteína, mantém-se com a idade? Ou seja, fornecer os nutrientes é garantida este aumento de glutationa intracelular, independentemente da idade? Então, os estudos eles colocam duas informações importantes, né? Com a idade, a gente tem uma queda nesses níveis de glutationa, que é fisiológica. O que eles não conseguem dizer se é porque aumenta o estresse oxidativo ou se é porque a glutationa cai primeiro e daí vem o aumento do estresse oxidativo. E nesses pacientes que têm níveis mais baixos, a suplementação ela pode recuperar esses níveis endógenos de glutationa. Mas provavelmente, se a gente estiver falando de um paciente idoso ou de um paciente com alguma comorbidade, a falta da cisteína, ela naturalmente vai diminuir esses estoques de glutationa. Então, é importante avaliar como fazer essa suplementação, se você vai melhorar a dieta, se você vai melhorar outros fatores de estilo de vida, e ir avaliando esse paciente de maneira recorrente para considerar por quanto tempo você poderia suplementar. Se de repente você melhorar outros antioxidantes até pela própria dieta, você consegue fazer um rodízio dessa suplementação e consegue deixar esse paciente mais estabilizado por um determinado tempo, e aí você pode ir ciclando, né? Entra com a ANAC, depois corrige a dieta e faz um período de pausa e depois volta de novo. Mas o fato é que o envelhecimento, a partir dos 40 anos, a gente tem essa queda fisiológica nos níveis de glutationa. Então, Daniela, se eu puder só aqui acrescentar, Claro. Então, temos aqui este imbalance, não é? Estamos sempre aqui nesta questão. Portanto, se eu tenho 50 anos, tenho uma vida ativa, se tenho uma alimentação saudável, então provavelmente eu vou conseguir, com uma suplementação, uma saqueta por dia, vou conseguir corrigir os meus níveis endógenos, porque eu, além da NAC, também estou a suplementar com glicina. Então, só o ácido glutâmico é que eu não estou a suplementar dentro do tripéptido que constitui a glutationa, porque de facto ele existe numa quantidade no organismo que não faz sentido suplementar, não é necessário. Portanto, aqui a questão é, se eu tenho 70 anos e fumo 4 maços de tabaco por dia, é que está um bocadinho pior eu conseguir corrigir o nível de radicais livres que eu vou ter a nível intracelular. Portanto, tem tudo aqui a ver com o histórico da pessoa. É certamente melhor fazer do que não fazer. A garantia de voltarmos a ter ali níveis dos 30, 40 anos em termos celulares, em termos de níveis endógenos de glutationa, que é aquilo que nós pretendemos com a suplementação, vai depender muito do ambiente em que a pessoa vive, da alimentação que a pessoa faz e do estilo de vida que a pessoa segue. Portanto, entre fazer e não fazer, certamente será sempre melhor fazer, mas a resposta também vai depender um bocadinho do nível de radicais livres a que esta pessoa, o stress oxidativo a que está exposto. Aqui uma das perguntas também que colocam, no fundo o produto tem 21 saquetas, não é? Devemos tomar 21 saquetas só? Devemos tomar durante quanto tempo? No fundo, estamos a perguntar isso. Não sei quem é que quer responder a esta pergunta. Então, pode falar. Não, pode falar, doutora. Então, nós temos estudos, não é, que suportam a suplementação ao longo do tempo por períodos bastante maiores do que os 21 dias. E como a professora Bia já adiantou muito bem, vai depender muito
da resposta e da concepção que a pessoa está capaz de fazer na sua vida para corrigir aquilo que contribui para o decaimento da glutationa, além da idade per si que nós já sabemos. Portanto, se nós estamos a falar de pessoas já com uma idade bastante avançada e que nós sabemos que não vamos mudar os seus hábitos alimentares e etc., fará sentido fazer uma suplementação mais longa no tempo. Então, se a pessoa só precisa de um boost ali, de um empurrãozinho em termos de sistema imunitário para encarrilar em termos alimentares e voltar a regrar-se com uma série de situações que vão baixar o seu stress oxidativo, então se calhar nós já sabemos que temos respostas a partir do 14º dia, e então aí se calhar essa embalagem vai ser o empurrão que a pessoa precisa. Sim, a gente não pode sempre esquecer de avaliar o indivíduo como um todo, né? O que ele está mudando na vida dele para a gente poder ter um resultado satisfatório. A gente tem esses estudos até com suplementação durante um ano, o estudo sobre esteatose hepática, né, mostrando o resultado bem significativo, mas sempre a gente vai depender do todo, né, a avaliação do todo do paciente, para determinar o quanto tempo ele precisa. Uma forma de medir isso na prática é dosar a gama-GT. Se ela estiver muito alta, a suplementação, ela tende, a suplementação, a melhora da dieta, né, a correção dos hábitos de vida, a gente consegue uma redução bem significativa. Então, a dosagem da gama-GT pode ser um marcador indireto desses níveis de glutationa e você pode usar ele como uma estratégia para determinar mais quanto tempo esse paciente vai suplementar essa ANAC. Penso que só aqui uma última pergunta, antes de duas, aliás. Se os celíacos podem tomar o produto? Eu não me recordo de ter lido nenhum artigo especificamente sobre ANAC em doença celíaca. A gente tem esses experimentais com relação à recuperação da função da permeabilidade intestinal, mas eu não me recordo de ter lido algum sobre doença celíaca. A doutora Ana já leu algo? Eu não tenho nenhuma contraindicação formal, mas lá está, nestes doentes mais complexos será sempre importante nós avaliarmos. Portanto, em termos de composição não há nada que contraindique, mas que requer uma avaliação. Certamente aqui já estaremos a falar de um período de suplementação menor. É um paciente que tem um estresse oxidativo local aumentado, né, uma inflamação, então bioquimicamente ele faria sentido, mas sempre precisa olhar o paciente de maneira individualizada. E depois uma última pergunta, pessoas com problemas hepáticos, hepatites autoimunes, cirroses não alcoólicas e colestases. A gente tem estudos, sim, em patologias mais complexas do uso da ANAC, incluindo também a hepatite medicamentosa. Ela é uma estratégia, daí em doses muito maiores, ela é uma estratégia aguda para a hepatite medicamentosa. E a gente tem, sim, alguns estudos com relação a essas outras patologias mais complexas, mas, de novo, também precisa considerar qual o medicamento e qual o grau de comprometimento desse fígado, dessa patologia. É isso mesmo, portanto, a N-acetilcisteína é utilizada, nomeadamente na intoxicação por paracetamol, mas com acompanhamento e supervisão médica. Portanto, estamos a falar de um acompanhamento a outro nível, não vamos utilizar dessa forma, mas ele é utilizado em doses normais como detoxificante hepático, normalmente sendo utilizado com indicação nestas questões. Porém, na hepatite autoimune já seria, lá está, talvez não tão indicado e certamente também não é o tipo de doente que nos aparece ali a pedir um suplemento, não será o nosso doente típico, mas não seria também o nosso primeiro pensamento, porque já jogamos com outras questões e com questões que precisaríamos de monitorizar em termos de resposta imunitária e que não estamos capacitados depois na farmácia comunitária de fazer esse seguimento. Muito bem, penso que já estamos aqui com 15 minutos, mas realmente muitas perguntas. Quem não conseguimos responder, iremos responder por e-mail às perguntas. Agradecer a todos esta participação ativa, agradecer aos palestrantes. Realmente foi uma noite bastante rica, onde conseguimos melhorar os nossos conhecimentos. E tenho a certeza, assim que se chegar o Meritene Imuno, também vamos conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos utentes.
e desejar-vos uma excelente noite e uma excelente semana para todos. Muito obrigada. 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 Obrigado a todos. Bom descanso.